Manda lá. Então, queria saber de vocês, hoje, se vocês preferem Caleri ou Yuri Alberto. Se fosse pra escolher um, quem vocês escolheriam? Que pergunta. Tá, mas espera, antes de responder, só pra avisar que os dois têm o mesmo número de gols na temporada. Sim, Sério? Antes de começar a Achei que discussão, Caleri tinha bem o mais. Rei, Caleri, o Matador, toca no Caleri. Tem o mesmo número de gols os dois na temporada. Você tá zoando. Não, mas independente desse fator, é só. Você não precisa perguntar nem para um corintiano, nem para um São Paulino. Pergunta um cara fora do futebol, vai falar, lógico, é o Caleri. Ô, Paquito, o mau Caleri humor ou o mau momento do Uri Aberto tá dizendo. Ele tá um mau Yuri momento. ou Caleri? Eu prefiro o Rony. Vai dormir também, Vai Barboni. dormir, porra. Que, Rony? Do Palmeiras? Cara, eu acho que assim, eu acho que o Yuri, eu acho que o Vessone discorda comigo, eu acho. Eu acho ele um pouco injustiçado, porque eu acho que no ano passado ele jogava melhor. Com o time com um meio campo um pouco mais... Com a zona que virou nesse ano, sem meio, o Renato Augusto ficou muito tempo machucado, não tinha outro pra colocar a bola pra ele, porque ele é um jogador que ele não vai bem fazendo pivô. Ele recebe muita bola de costas, ele não é grande. Cara, profundo. não bate na canela, não consegue Não segurar. é o jogo dele. Quando joga o Renato, se o Juan tá enfiando bola pra ele, principalmente quando o Rojas, o jogo dele muda, é outro cara. Se ficar lançando bola do Cássio pra ele, do Fagner pra ele... Não é o Jô, o Jô era esse cara. Já o Caleri consegue fazer isso. Não, mas o Jô era esse cara. Sim, o cara, entendeu? Ele fazia casquinha. casquinha. O Caleri com... Você jogava uma pedra pro Guerreiro, ele... O Caleri... E aí o que acontece com o centroavante? Cara, centroavante tem a confiança do cara de fazer o gol. Entendeu? Então aí se ele fica jogando numa posição que não é muito a dele, e aí ele começa a perder confiança, a bola vem e queima um pouco mesmo. Mas ele tá melhorando, vem fazendo gols nos últimos jogos, fez gol até de costa aí no último Centroavante jogo. é fase, né, cara? É fase. E tem uma coisa assim, ó, o Yuri, as pessoas esquecem, ele é mais novo que o Watson, ele é mais novo que o Rony. Verdade. Ele acabou de ele tinha 21 até a semana passada, 21, ele fez agora 22. Então, ele Idade vai olímpica, oscilar, né? ele vai oscilar, as pessoas, ele já jogou no Inter, no Zenit, no Santos, as pessoas acham que ele tem 27 anos, 28, ele tem 21, acabou de fazer 22. E uma coisa que eu queria falar dos dois é que talvez, quem vê pela TV, que tá acompanhando a gente, vocês talvez não tenham noção, mas quando você vê no estádio, e eu vejo quando eu vou nos jogos contra o São Paulo, e eu vejo isso do Caleri, o que esses dois ajudam o time, Se o matam, que eles né? se matam em campo, eles marcam os dois zagueiros, o primeiro volante, assim, tá pra nascer dois caras que se ajudam tanto de correr, de marcar. E que não aparece às vezes. E que não aparece, porque você não vai ver isso daí. Mas quando você tá no estádio, começa a perceber. O cara deve sair com o GPS dele com 15 km por jogo. Fora isso, Vessone, o Caleri é impressionante o que ele marca o zagueiro adversário, ele enche o saco, ele toma a bola, o Yuri faz o mesmo. Então é um trabalho sujo de um centroavante, que deveria estar a gente só falando de gols, mas que você percebe muito isso. Mas a pergunta do cara a gente vai responder ou vamos... Eu vou ficar com o Yuri, claro. Eu prefiro o Yuri. Então, eu acho os dois bem parecidos. A margem pra mim do Yuri, de melhor, inclusive, é maior do que a do Caleri. Eu acho que o Yuri tem mais recurso, mas o Caleri é mais frio, ele é mais experiente. Mas por né? Ele é mais, quanto, ele é mais experiente. Por aí. Fala a verdade, eu acho você. que o centroavante... O Yuri Alberto não serve pra jogar no Primavera ainda, Tô falando pra você. Jogador muito de pose, não joga porcaria eu só quero saber, nenhuma. o gramado do Primavera, como tá? Melhor do que o do Parque São Jorge. Melhor. É certeza. Se eu for lá, o gramado vai estar estar pode ir lá, você vai ter um certificado que é melhor. Pior é que você tá falando merda que o gramado do Parque São Jorge tá um tapete, acabou de trocar. Mas eu tô falando isso pra você. Quem cuida do gramado do Primavera de Indaiatuba? Agora é o Fernando, não é mais eu. Então melhorou, então. Melhorou pra caralho, então. E quando eu tô falando de gramado, eu não tô falando eu. Você vai na Federação Paulista, procura o responsável lá, ele vai falar qual é o melhor gramado que existe no estado de São Paulo. Ele vai falar Mirassol e Primavera. Aí você olha lá atrás, Corinthians, São Paulo, Morumbi, você vai olhar. É simples, não é eu que tô falando. Mas claro, não é tem jogo certificado. Não é que tem. Tem mais jogo do que tem no Parque São Jorge. Quem foi lá fazer Que jogo que tem no Parque São Jorge? Quem foi lá? Um cara qualificado que toma conta. Steve Wonder? Você vai no Corinthians lá. Mas essa história do Caleri, eu acho que... Ele joga diferente, então ele joga mais de costa. O costa. falou, eu acho que o Caleri é o jogador que sai de campo com mais hematoma do futebol brasileiro. Porque você não vê, o goleiro tá segurando a bola para bater o tiro de meta, ele já tá peitando o zagueiro tá puxando a camisa dele e dando cotovelada. No trajeto, ele já tá apanhando. Ele e já Gustavo Gomes é um negócio. Exatamente, é impressionante. É impressionante. O ucraniano e russo. E outra coisa, ele preocupa. Então, teve um jogo contra o Palmeiras, o Rogério Ceni tirou o Caleri no segundo tempo, porque ele tava fazendo isso, o Palmeiras virou o jogo em 2 minutos. Mas o Yuri faz uma coisa que o Caleri não faz. O Yuri ele dá boas assistências.
O Caleri não é um... Então, o Caleri... mais definidor. Eu acho que o problema, tanto o Caleri sofre e o Roberto sofre, quando, que nem você falou, um cara pra tocar a bola pra eles. Esses caras precisam desse jogador. Sim. O Caleri poderia fazer muito mais do que ele faz pelo São Paulo se ele tivesse o Renato Augusto no time. E Acho outra, que ele poderia né? crescer Lembra, muito mais. Porque o Luciano não é esse cara. Claro não é o que cara não, que vai dar não é. assistência. Pelo contrário, E outra ele gosta coisa. de fazer gol também. né? Exatamente. Então igual- na bola é igual dividida o Roger ali. Guedes. Mesma coisa. Exatamente. Na bola dividida ali, o Luciano não vai tocar pro Caleri. O Vai chutar Caleri, pro né, gol. ele nunca foi cobrado na época ruim do São Paulo. O Caleri ganhava 800 mil reais. Os outros ganhavam 200, a gente cobrava todo mundo, menos o Caleri. Mas por isso que a gente tá animado com o Rames Rodrigues. É Que por o Rames causa da Rodrigues vai ser esse dedicação, cara. ele é o cara, né? Mas Pode não é o colocar cara a bola pra ele. já. Não, então. Não é para o jogo de hoje, não. Mas vai ser o esse Caleri cara. poderia Eles ser são muito mais do que ele flechas faz. São desse arco. que, no Exatamente, caso, precisa o ter um cara. James, o Renato. Mas assim, o Caleri ele não é um cara habilidoso, não é um cara que sabe fazer tabela, ele não é. Mas o Roberto Mas é um também não é, definidor. Barolo. Ele é um Não, o Caleri eu tô falando. Ele é um definidor. Na hora de definir ali, ele tem. Quantos anos ele tem? 27, 28 Ah, anos. o Yuri Não, prepara 30 bastante anos. Ele deve ter jogado uns pra 30 anos, eu acho, no máximo. Mas Yuri, Mas é um também. cara que. E o Roger saiu e o Yuri tá aparecendo mais. Vocês esperavam isso já? Ele mesmo falou Pra isso. mim era claríssimo. Ele falou que isso zoando, aconteceu. mas- Não, pra mim era Fundinho de claríssimo. verdade, né? É assim, não é que os dois, eles não se gostavam, não se davam. Mas é ego. Jogadores, assim, a gente pode ter o ego 8. Os caras têm ego 430. Jogador de futebol é assim. Aí você tem um cara com 21 gols, tudo passando em torno dele. O outro, quando sai esse negócio, fala, agora é comigo, meu amigo. Aqui no ataque sou eu e vai todo mundo trabalhar pra mim. Eu achava, pra mim era até normal assim, É mesmo? que ia acontecer. Era batata que ia acontecer. E eu tinha certeza que ele ia crescer, tanto que ele vai sair um pênalti. O Fábio não tava no campo. Ele foi lá e bateu contra o Nils. Ele É verdade. bateu. Se o Roger tá em campo, ele não É o bate. Roger que bate. Então era até meio comum. Futebol tudo é confiança, né? Com É confiança. bacana, assim, por isso que né? o futebol Não é tem- bacana. Importa a idade. Você vê, você falou, cara, tem 22 anos. Os moleques do São Paulo também. Personalidade tem que ter personalidade e confiança.